Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Você que está nos assistindo mais uma vez pela internet, mais uma vez aqui na nossa EBD online. Que Deus abençoe você a cada dia. Hoje, dia 4 de abril de 2021, estamos comemorando mais uma vez a ressurreição de Cristo. Hoje é a Páscoa. Hoje cristãos de todo o mundo estão comemorando a Páscoa. E comemoramos o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E eu gostaria também de citar que aqui em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, devido ao avanço da Covid-19, nós estamos mais uma semana completando aqui a nossa situação da onda roxa. E infelizmente, essa semana tivemos muitas mortes, muitas pessoas morreram aqui, muitas pessoas próximas de nós. E eu gostaria de dizer que você que perdeu um ente querido devido ao avanço da Covid-19, devido ao avanço do coronavírus aqui na nossa cidade e região, que Deus possa confortar você e a sua família. Talvez você tenha perdido aí um pai, tenha perdido sua mãe, tenha perdido um irmão, um marido, um filho, que em nome de Jesus Cristo eu peço que o Pai das luzes possa te confortar e possa cuidar da sua vida nesse momento. Hoje na nossa escola bíblica dominical nós vamos tratar de um assunto que nós já temos falado, que é o crescimento da denominação batista. E hoje como tema nós temos a expansão batista no mundo. Hoje a nossa lição, mais uma vez nós estamos trazendo aqui a lição de número 6 do nosso estudo, da nossa revista, da página 37, com o estudo da expansão batista no mundo. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar um pouco do crescimento da nossa denominação quando ela saiu da Europa. A nossa denominação, ela surgiu lá na Europa. Nós tratamos aquelas três teorias, né, do nascimento e do surgimento da denominação batista, mas historicamente falando, a nossa denominação nasceu na Holanda, lá na Europa, no período da Reforma Protestante. E aí depois ela migrou para o norte da América do Norte, né, na América do Norte, na parte norte dos Estados Unidos, ali sul do Canadá, onde eles se situaram ali, e ali fundou ali duas colônias, que foram a colônia de Providence e lá de Rhode Island. E naquela colônia ali começou a surgir as duas primeiras igrejas batistas em solo americano que eu me refiro, América do Norte, ainda não era os Estados Unidos como nós conhecemos, mas a América do Norte em si. E os batistas eles se instalaram ali em duas colônias e começaram a trabalhar. E na colônia de Rhode Island, onde surgiu as duas primeiras igrejas, juntamente com a colônia de Providence, aquilo dali foi aproximadamente no século 17. E o crescimento no início foi muito lento, foi um crescimento muito devagar. A denominação não conseguia crescer como se era esperado. Em mais ou menos alguns anos depois, não se tem exatamente quanto tempo, mas tínhamos apenas 24 igrejas em todo o país. Mas quando nós avançamos para o século XVIII, nós pulamos de 24 igrejas para 979 igrejas, quase 1000 igrejas em 100 anos. Algumas pessoas até dizem que, como nesses 100 anos houve muita perseguição aos crentes batistas, à denominação batista aqui na América, porque a América os batistas eles queriam criar uma sociedade, uma comunidade onde houvesse a separação entre igreja e Estado, e eles vieram com essa ideia de uma liberdade religiosa. O povo não aceitava isso inicialmente, então houve muita perseguição, muitas multas eram aplicadas aos batistas, imposições e tudo mais. Então a denominação começou a ser perseguida. Os crentes batistas, as pessoas, os membros das igrejas batistas, inicialmente eles estavam sendo perseguidos. E alguns dizem que essa perseguição foi como a igreja primitiva. Perseguiu a igreja para que a igreja pudesse crescer. Tertuliano de Cartago, um pai da igreja do século III, ele falava o seguinte: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Então, ele dizia que quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Eu acho que foi mais ou menos isso a ideia que aconteceu no nascimento da nossa denominação aqui
no continente americano. Continente americano, repito, me refiro ao continente completo, América do Norte, América Central e América do Sul, mas inicialmente falando da América do Norte, aonde surgiu a denominação. E o primeiro tópico que a gente vai falar é realmente sobre essa perseguição mesmo, né? Que chama-se as perseguições e o crescimento dos batistas. Isso já aqui nos Estados Unidos, no continente americano. E um dos principais fatores que fez com que a igreja batista fosse perseguida era o fato de que os batistas eles não aceitavam o batismo infantil. É muito comum uma pessoa, quando a criança nasce, o pai e a mãe levar ele para batizar aquele bebê na igreja católica. E aí vai lá, compra aquela camisa, aquela roupa branca e faz aquela cerimônia toda e a criança é batizada ali na igreja católica, mas isso ainda é um bebê. E o bebê a gente sabe que ele não tem ainda noção do que é pecado, noção do que é certo, noção do que é errado, noção do que é perigo. A gente que é pai, né? Você que é pai, que é mãe, sabe do cuidado que você tem que ter do seu filho. Às vezes ele vai mexer mexer em alguma coisa que não deve mexer, seja o fogão, seja a gaveta de facas, ou atravessar uma rua sozinho. Se for muito pequeno, você tem que ficar de olho o tempo todo para que ele não possa fazer isso e colocar a vida dele em risco. Então, como que um ser humano que não tem noção do perigo, ele vai ter noção de pecado? Então, não justifica o fato do batismo infantil. Por isso que os batistas são contra o batismo infantil. E com essa ideia do batismo infantil, era imposto aos batistas prisões, multas, perseguições, preconceitos, e isso perseguia a igreja, era um tipo de perseguição à igreja. Às vezes quando a gente fala perseguição, atribui à nossa mente a ideia de você prender a pessoa, amarrar a pessoa num tronco e atear fogo nela em praça pública, ou colocar ela numa arena e colocar ali animais famintos para ir lá devorar ela, alguma coisa assim. Mas não, nem toda perseguição era feita desse jeito. E muitos crentes, muitos membros de igreja, batistas, eles tiveram que pagar pesadas multas, dinheiro, tiveram que pagar pesadas multas pelo fato de simplesmente pertencerem a uma igreja batista. Simplesmente ao fato deles professarem a fé em Jesus Cristo e pertencerem a uma igreja batista, às vezes eles poderiam ser presos e ali teriam que pagar uma multa ou pagar uma fiança para ser liberto ou algum outro motivo. Mas isso não impediu o crescimento da igreja, ao ponto que no ano de 1707 fundou-se a Associação Batista Norte-Americana. A ideia de formar ali uma associação batista, um grupo de igrejas. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida, mas em contrapartida ela estava crescendo. De 24 igrejas que a gente tinha antes, no século 17, pulou para quase 1.979 igrejas no século 18. E então se funda ali uma associação batista norte-americana. Para quê? Para que pudesse essa associação assessorar as igrejas, coordenar as igrejas, coordenar a campanha missionária das igrejas, todo o trabalho das igrejas, para que a denominação pudesse crescer de forma o quê? Forma organizada. Mas no ano de 1776, explode e acontece a chamada Guerra Civil Americana. E o que foi a Guerra Civil Americana? O norte dos Estados Unidos, que era contra a escravidão, foi guerrear contra o sul, que era a favor da escravidão. O norte ganha e o sul perde. E com isso, os abolicionistas, eles ganham a famosa Guerra Civil norte-americana, e aquilo que foi estabelecido como Constituição, como uma Constituição norte-americana que permanece até hoje, ali tem indícios e tem informações que eles tiraram da onde? De dentro das igrejas batistas, de dentro da doutrina batista. A denominação batista nos Estados Unidos já, mesmo sendo inicialmente quando eu digo assim, não com 200, 300 anos de história, mas
uma denominação com poucos anos de história ainda, eles tiveram o prazer e o privilégio e a honra de pertencerem a uma junta, a um grupo de pessoas que ajudou a escrever a Constituição e contribuiu com a Constituição norte-americana. Isso para nós, denominação, é uma honra, né? Saber que que nós fizemos parte do crescimento e do acontecimento que está nos livros de história de um país. Isso para nós é uma honra tremenda, saber que uma denominação evangélica que professa a fé em Jesus Cristo pôde participar disso, né? E ela criou a chamada Bill of Rights, que é a chamada Lei dos Direitos, que está presente em princípios batistas. Nós temos direitos dentro das nossas igrejas. Cada membro de uma igreja batista ele tem direito, como membro, de opinar, de aceitar, de batalhar por aquilo que ele pensa, de dizer aquilo que ele pensa, sabendo que tudo aquilo que ele deve falar tem que estar centrado com base na palavra de Deus. Então, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de tudo que a denominação enfrentava, mesmo diante de tudo aquilo que era imposto para a denominação, o crescimento acontecia. Jesus Cristo não deixava de cuidar do seu povo. É isso que é mais maravilhoso no plano de Deus. Saber que apesar de toda luta, toda dificuldade, todo problema, toda provação, Deus está conosco o tempo todo. Então, irmãos, mesmo que você esteja passando aí, nesse momento agora, um momento de luta e de luta, né? Você que perdeu um ente querido essa semana, talvez essa semana você perdeu o seu pai, sua mãe, talvez não tenha nem ter sido para Covid, talvez tenha tido um infarto, um acidente, um incidente, uma doença que já vinha se arrastando há muito tempo, um assassinato talvez, mas eu quero dizer que apesar de tudo isso que aconteceu, Deus está presente em tudo e Deus está coordenando tudo. Então, meu irmão, não se sinta desamparado. Quer dizer que a palavra de Deus nos diz que Deus está ao nosso redor, está guardando as nossas vidas. O diabo está ao nosso derredor, bramando contra o leão para que possa nos tragar. Mas o Espírito de Deus é sobre nós e Ele coloca anjos acampados ao nosso redor para nos proteger. Ele protegeu a igreja dele. Por que Ele vai deixar de proteger agora? Se Ele fez isso antes, por que Ele vai deixar agora? Não, Ele não vai deixar. Deus vai cuidar da sua vida o tempo todo. E por falar em pessoas que cuidam o tempo todo, o segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar de um grande homem, de um grande pastor batista, de um homem que fez realmente diferença e deixou uma marca no mundo. O nome dele foi William Carey. Ele era conhecido como William Carey, o pai das missões modernas. Irmãos, William Carey, ele foi um grande pastor batista. Dizem que ele se compara ao apóstolo Paulo e a Billy Graham por tão âmbito e por tão vontade de ganhar almas para Jesus. William Carey, ele era inglês, ele nasceu na Inglaterra e ele se converteu aproximadamente no ano de 1776 e em 1789 ele se tornou um pastor batista. E isso lá na cidade de Leicester, na Inglaterra, onde ele tomou conta de uma igreja ali e pastoreava. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uma profissão secular, ele era sapateiro. E sapateiro naquele tempo não era pessoa que consertava somente sapato, mas também era pessoa que fabricava sapato. Então, naqueles anos, naquele século que William Carey nasceu, que era o século XVIII, a ideia de um sapateiro, ele era pessoa que fabricava calçados. Hoje o sapateiro conserta calçado, né? Mas ele fabricava os calçados. E dizem que ele tinha na parede da oficina dele um mapa que foi rabiscado por ele mesmo. Uns dizem que não, outros dizem que sim. E ele olhava para o mapa e fazia o seguinte pensamento: Senhor, aonde que o Senhor vai me levar para ganhar almas para Jesus? Os crentes de hoje, infelizmente, olham para o mapa e ficam pensando: Senhor, aonde eu vou passar as minhas férias? Senhor, qual país eu vou conhecer agora?
Qual maravilha do mundo eu posso ir lá passear? Aonde eu posso ir fazer compras? Os crentes de hoje pensam assim, mas o William Carey não. O William Carey olhava para o mapa e pensava, Senhor, aonde o Senhor vai me levar para ganhar almas para Cristo? Ele era um jovem que vivia uma vida simples, que trabalhava na sua sapataria e servia a Deus como pastor. Mas, certa vez, ao introduzir o assunto de missões em uma reunião de ministros, o presidente dessa reunião, que era John Hyland, ele disse certa vez para William Carey o seguinte: jovem, assente-se. Quando Deus resolver converter os pagãos, Ele o fará, sem a sua ou a minha ajuda. Uma frase extremamente pessimista e hipercalvinista da pior maneira. Né? Uma frase da qual ninguém deve ouvir e nunca deve desanimar diante disso. E foi o que o Carey fez. Carey, ele olhou para aquilo e ele não ficou desanimado diante da palavra de John Hyland, mesmo sendo presidente daquela associação. E ele foi orando e foi buscando de Deus, foi se informando, foi aprendendo, até que no dia 2 de outubro de 1792, 3 anos depois que ele se tornou pastor, ele e mais 12 pastores fundaram a Sociedade Missionária de Londres. Deus pegou um sapateiro, transformou-o num pastor. 3 anos depois, primeiro aí ele é desafiado, tentam calar ele, desanimá-lo diante de um desafio, e 3 anos depois ele funda uma associação missionária, uma sociedade missionária, ele e mais 12 pessoas. Tá, e daí? E isso foi em 92. No ano seguinte, no dia 13 de junho de 1793, um dia depois dos Dias Namorados, né, no nosso calendário aqui do Brasil, ele embarca justamente com sua família no navio Crown Princesa Maria. E ele embarca saindo da Inglaterra e indo para a Índia. Meu irmão, ali começa um dos maiores projetos missionários, um dos maiores desafios e um dos maiores projetos que eu acredito ter nascido no coração de Deus. Deus pega um sapateiro que se converte, que é transformado em pastor, que aceita o desafio de ser pastor, coloca nele um coração missionário e ele embarca com a sua esposa, sua família e seus filhos em um navio no século XVIII para a Índia. Irmão, nós estamos falando da Índia de séculos atrás. Nós não estamos falando da Índia hoje. Nós não estamos falando de um navio luxuoso, com ar-condicionado, com cabine, de suíte, com serviço de quarto. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um homem simples, com uma vida simples, que larga tudo que ele tem em busca de fazer o quê? A vontade de Deus. Simplesmente fazer a vontade de Deus. E no decorrer da sua viagem, ele aprende uma linguagem chamada Bengali, que era a língua, um dialeto, né, falado na Índia. A Índia possui vários dialetos de algumas etnias lá dentro, assim como no Brasil. No Brasil a gente tem a nossa língua típica, que é o português, mas se você for para várias comunidades indígenas, você vai ver uma linguagem diferente, né? Inclusive até os ciganos aqui no nosso Brasil, eles têm alguns termos e algumas palavras que só eles entendem, né? Então, às vezes você tem que conhecer disso aí também para você se comunicar. E assim como no Brasil tem vários dialetos hoje também para os povos indígenas, lá na Índia também não era diferente. Então também tinha alguns dialetos, algumas palavras, alguns idiomas que você tem que aprender para você se comunicar. E Carey, ele aprendeu justamente o Bengali. Provavelmente devia ser o dialeto com a maior abrangência da época, né? E ele trabalhou na Índia não um ano,
não 2 anos, não 10 anos, não 20 anos, mas trabalhou 41 anos em prol do Evangelho de Jesus Cristo naquele país. Muitas vezes criticado, muitas vezes ridicularizado, muitas vezes desmerecidos, mas com muitas alegrias, muitos desafios, muitas vitórias e com muita bênção que Deus pôde fazer através da vida daquele homem e da sua família. Tenho certeza que muitas vezes ele pensou em desistir, muitas vezes ele pensou em chutar o pau da barraca, muitas vezes ele pensou em largar tudo e voltar para a Inglaterra, e voltar para a sapataria dele, e viver a vida dele ali quieto e sossegado. Mas, irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos aceitar isso que possa vir colocar na nossa vida de forma que possa atrapalhar a obra de Deus. E durante esses 41 anos, Carey se juntou a mais 2 homens, que foi William Ladd e Joshua Marshman. E nesses 41 anos, eles fundaram 26 igrejas e 126 escolas. Mais do que fundar igrejas, ele formou escola. Ele traduziu a Bíblia para aproximadamente 44 línguas ou dialetos que se usava dentro da Índia, 44 dialetos de etnias e tribos, e ainda ele criou a chamada missão médica na Índia, criou seminários, escola para meninas e um jornal, tudo isso naquele país. E infelizmente, no dia 9 de junho de 1834, William Carey veio a falecer. E houve ali um momento de muita tristeza, e muitas pessoas sentiram a perda de um grande homem de Deus. Presidentes de associações, até mesmo prefeitos de cidades, viram que aquele inglês que trabalhou 41 anos naquele país, alguns dizem que ele fez mais pelo país do que muitos governantes fizeram. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de William Carey. E o seu lema era: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Felizmente a igreja atual, ela tem deturpado muito essa ideia, A gente, quando Carey escreveu isso e falou isso, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus, ele estava dizendo o seguinte: faça grandes coisas na obra de Deus, ganhe almas para Deus, leve o evangelho de Deus, converta pessoas para Deus, ajude pessoas em nome de Deus, funde igrejas em nome de Deus, plante igrejas em nome de Deus, faça associações, obra social, cuide, ore, pregue, evangelize, tudo isso em nome de Deus. E espere que Deus vai fazer grandes coisas para você. E grandes coisas, irmãos, que ele estava falando, não é que Deus vai te dar um carro zero, não é que Deus vai te dar uma casa na frente do mar, não é que Deus vai te dar uma fazenda, ou vai fazer você ter uma viagem ao redor do mundo. Não, não é nada disso. O que ele estava dizendo é que grandes coisas Deus ia fazer na sua vida, uma comunhão maior com Ele, uma família bem estruturada, um bom casamento, filhos na presença de Deus. Isso o dinheiro não pode comprar. Isso toda riqueza do mundo não pode comprar. Infelizmente, a igreja atual hoje, como algumas igrejas, infelizmente nós temos essa praga aqui na nossa cidade, de igrejas que ficam deturpando o evangelho e fica te instigando a ficar fazendo de Deus o seu garçom, de você só pedir o tempo todo. Que não tem nada a ver com o evangelho. E fica esperando que eu vou entregar o dinheiro para Deus me abençoar. Até parece que Deus está fazendo barganha. Deus está fazendo barganha com você. Não, dá o dízimo que eu te abençoo. Faça isso que eu te abençoo. Cumpra isso que eu te abençoo. Esse não é o Deus que eu conheço, não. Esse não é o Deus que está na minha Bíblia, não.
O Deus que está na minha Bíblia é um Deus que entregou o Filho dele para morrer na cruz por mim. E eu, pela misericórdia dele, que não mereço nada, Deus me dá muito. E a fidelidade, o compromisso é nada mais do que minha obrigação como um cristão, como um crente, como um servo de Deus, fazer isso, que é o mínimo que eu devo fazer em prol do Evangelho de Cristo. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. E muitas pessoas fizeram grandes coisas para Deus e esperaram grandes coisas de Deus. E o último tópico que nós vamos trabalhar hoje nessa lição são mais um casal de missionários, homens que contribuíram muito no crescimento da denominação batista, que até mesmo interferiram aqui no nosso Brasil, que foi Adoniran e Ana Judson. Grandes homens, um casal, um grande homem, uma grande mulher, um casal de missionários que fizeram grandes coisas. Adoniran e Ana Judson, eles eram da igreja chamada Igreja Congregacional. E eles também tiveram a chamada para o ministério missionário, para serem missionários. E eles também decidiram ir para a Índia. E houve uma coisa muito, muito engraçada naquela viagem deles, que eles estavam indo para a Índia. Porque eles se converteram lá nos Estados Unidos. Eles foram o primeiro casal que estavam indo para a Índia, mas que eles se converteram nos Estados Unidos. Era o chamado primeiro casal que saiu de território norte-americano. E eles estudaram o Novo Testamento porque eles sabiam que eles iam encontrar com William Carey, lá na Índia. Então eles estudam muito o Novo Testamento. E o que acontece quando eles estão estudando o Novo Testamento? Eles deixam a igreja congregacional e passam a se tornarem batistas. E quando eles deixam de serem congregacionais, eles perdem o apoio dos congregacionais. Afinal de contas, Adoniran e Ana Judson eram um homem e uma mulher honestos. Eles não podiam ser sustentados pelos congregacionais porque eles não eram mais congregacionais. Mas aí eles são batizados por William Ward. E eles se tornam missionários e eles vão para um país chamado Birmânia. Hoje, atualmente, a Birmânia é chamada de Mianmar. E eles atuam ali naquele Mianmar por 40 anos. William Carey atuou por 41 na Índia e eles atuaram por 40 anos. A Birmânia, a atual Mianmar, é uma nação do Sudeste Asiático e ela faz divisa com a fronteira com a Índia. E lá dentro de Mianmar tem mais de 100 grupos étnicos, ou seja, 100 grupos de etnias diferentes dentro de um país só. E durante 40 anos, Adoniran e Ana Judson trabalharam pacientemente e fervorosamente naquele país para que a palavra de Deus pudesse ser pregada. Eles fizeram aquilo que Deus colocou para eles fazerem. Judson nasceu no dia 9 de agosto de 1788, na cidade de Malden, no condado de Middlesex, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante, ele era amigo de um homem chamado Ames, e quando esse colega dele ficou doente, ele resolveu, teve a sua fé em Jesus Cristo voltada, ele voltou a ter fé em Jesus Cristo, diferente do que ele estava tendo. E no ano de 1808, ele fez uma dedicação dizendo que ele ia se dedicar a si mesmo a Deus. E durante o seu último ano na escola de teologia, ele decidiu entrar em uma carreira missionária. Às vezes acontece isso com a gente, Você está no último ano da faculdade, no último ano dos seus estudos, que é quando você vai tomar a decisão. Às vezes você entra na faculdade, entra no seminário, aí você tem um pensamento, tem uma ideia, não, eu quero ser isso. Aí no segundo ano você, não, agora eu quero ser isso. E no terceiro ano, não, agora eu quero ser isso. E no último ano, nos últimos 6 meses, você fala assim, não, agora realmente eu sei o que é. Porque a cabeça da gente muda, a gente vai tendo algumas experiências, mas
eles fizeram isso. E Judson, no seu último ano da escola missionária, na escola de preparação, naquele momento, ele decidiu ter a sua carreira missionária. Que coisa maravilhosa, né? Saber que um homem sai lá dos Estados Unidos, viaja meio mundo para ir parar lá na Ásia, num continente diferente, em um local diferente. E muitas vezes a gente tem aí uma viagem missionária, às vezes de 15 dias, de uma semana, de 20 dias, de 30 dias, e acha assim, né, que a gente fez um ano inteirinho de missões. E aquele casal trabalhou ali 40 anos. 40 anos debaixo do poder e da ação de Deus. Enfrentaram lutas? Com certeza. Dificuldades? Inúmeras. Pensaram em desistir? Tenho certeza que sim. Mas uma coisa é você pensar em desistir, a outra é você desistir. E eles foram os primeiros missionários enviados ali na América, porque no momento em que Ana e Adoniran Judson, eles deixam de ser congregacionais, eles voltam para os Estados Unidos e eles pedem ajuda à convenção, à junta missionária. Se eu não me engano, o nome da antiga junta missionária se chamava Junta de Richmond, e nessa junta de Richmond, junto com um homem chamado Luther Rice, eles criam uma associação batista na América para apoio missionário, e aí eles voltam para a Birmânia. E ali, naquela associação batista que eles criam, essa associação batista manda missionários para vários locais, inclusive o Brasil. Por isso que Adoniran e Ana Judson têm participação com a evangelização no Brasil, porque aquilo que eles criou lá nos Estados Unidos mandou missionários para vir aqui para o Brasil. É isso que Deus faz. Deus pega uma pessoa, trabalha com ela, manda ela para um lugar, e aí essa pessoa, que às vezes ela não pensa que ela não fez nada, pega uma outra pessoa que trabalha em outro local, e aí manda para outro local para ganhar uns para outro local. E Deus vai estar trabalhando assim. Só Deus consegue raciocinar isso. Eu e você, a gente não consegue. Só Deus tem o poder e a ação para poder fazer isso. E Judson, ele tinha uma meta. Ele queria traduzir a Bíblia. E ele conseguiu traduzir a Bíblia. E segundo alguns dados, dizem que ele traduziu a Bíblia, não se sabe ao certo para quantos, né? Mas para várias etnias dentro do país. Ele conseguiu traduzir a Bíblia, ele fundou igrejas, ele ganhou pessoas, ele falou de Jesus, ele testemunhou, ele pregou o Evangelho e fez jus ao nome de cristão naquele país. Alguns dados dizem que o Mianmar é um país, ele está entre os 5 ou 6 maiores, ele está entre os 6 maiores países com maiores números de crentes batistas. Os crentes batistas no mundo os maiores estão nos Estados Unidos, né? E o Mianmar está entre os 6 maiores. Isso é uma coisa tremenda, irmãos, porque em um continente onde a influência de paganismo é tão grande, do lado de um país onde o paganismo é tão comum, nós temos ali um número enorme de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo dentro de uma denominação histórica devidamente preparada e devidamente estruturada. Isso por quê? Porque Deus faz assim. Deus usa a vida de uma pessoa, ou de 2, de 3, não importa. Para que o quê? A palavra de Deus, para que a palavra dele seja pregada. E concluindo, eu gostaria de dizer aqui o seguinte, que desde o início da expansão batista, Deus tem nos abençoado e tem feito a nossa denominação crescer. Atualmente, somos em torno de 50 milhões de membros em todo o mundo. A denominação batista em todo o mundo faz parte do que nós chamamos de Aliança Batista Mundial. É um órgão que tem alcance em todo o mundo. E o presidente dessa organização, ele tem uma cadeira na Organizações das Nações Unidas, lá na ONU. Mas nós avançamos, não é porque nós temos influência em vários países, não é porque nós temos pessoas de posses,
Não é porque a denominação é uma denominação histórica, nós crescemos porque a graça, o poder e a misericórdia de Deus é sobre a nossa denominação. E nesse momento eu gostaria de orar por você. Por você que assistiu a nossa EBD, por você que perdeu um ente querido essa semana, por você que sofreu essa semana por algum problema de saúde. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, aqui está o teu servo, a tua serva, que precisa tanto de ouvir da tua palavra, que precisa do teu conforto, que precisa do teu cuidado. Talvez quem tenha ouvido essa palavra hoje, essa lição hoje, perdeu seu marido, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, seu filho, para alguma doença, para um incidente, para um acidente. Não importa, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia da vida deles e cuidar e confortar da vida deles a cada dia. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, através da internet, poder levar a Tua palavra ao alcance de muitas pessoas. E que em nome de Jesus o Senhor nos permita fazer isso cada vez mais. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.